quando terminei o curso, em 2005, mais ou menos, fiz o concurso para ser professora da rede estadual, que não estava nos meus planos. A minha ideia era trabalhar em academia, em ginástica, nas empresas com ginástica laboral, etc. Tanto que fiz após em ginástica laboral e qualidade de vida, né, amigo? Fizemos junto. Aí, exatamente. Em 2007, eu entrei no Estado como professora. E em 2012, surgiu a primeira proposta do Estado, ainda no governo de Eduardo Campos. Eduardo Campos. Exatamente, com o PROGEP, que era o Programa de Gestão Educacional. E o PROGEP, ele tinha um curso que ele oferecia para todos os professores e colaboradores, de um modo geral, do Estado, que tivessem aptos, ou seja, eles teriam que responder aos pré-requisitos. Exemplo, ter 6 anos de magistério, não estar no estágio probatório, etc. E aí, eu ainda estou no percurso de tentar entrar dentro do mestrado, e naquela época eu disse, opa, vou fazer o curso para engordar o meu currículo Lattes, né? Sem pretensão nenhuma. Eu já estava dentro de sala de aula, dando aula também pelo município de Jaboatão, e no estado eu já estava fora de sala de aula. Eu estava dentro da função que é a chefia de secretaria da escola. Então surgiu a oportunidade e eu fiz esse curso, né? Aí depois que você faz o curso do PROGEP, você faz a prova, você sendo aprovado nessa prova, você vai para a eleição. E aí foi quando surgiu toda a oportunidade, e desde 2013 eu estou à frente da escola Arthur Presidente da Costa e Silva como gestora. Pô, massa. E assim, como é que foi essa mudança para você? De sala de aula para gestão? Então, inicialmente eu fiquei super apavorada, né? Que é uma coisa você preparar a sua aula e lidar com adolescentes, com crianças, e toda a experiência que você já traz, inclusive de estágios, etc. e tal. E gerir adultos, né, numa comunidade que, apesar de eu ser da comunidade, era uma coisa totalmente diferente para mim. Então, responsabilidade com o administrativo, responsabilidade com o pedagógico e responsabilidade com o financeiro. Mas eu não canso de dizer, André, que eu sou muito abençoada pelas pessoas que me circulam no âmbito profissional, né? No âmbito pessoal também. Mas no profissional, eu, graças a Deus, sempre tive muita sorte de ter pessoas legais e que me auxiliassem. Então, no início, eu não sabia de nada, nem do processo eleitoral eu sabia. Então, uma pessoa que foi muito importante foi a professora a Dalgisa Salles. Ela me ajudou bastante nesse processo e saiu me ensinando as coisas, porque ela já tinha experiência prévia na gestão. E assim, por mais que você tenha feito o curso, é tudo muito na teoria. E a teoria, para tudo, ela é perfeitinha, ela é linda. Na prática, no dia a dia, que você vai aprendendo as coisas. É verdade. E aos pouquinhos eu fui aprendendo, né? Levando uma queda aqui, é como a gente diz, aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. Cai, levanta. Mas posso dizer que, assim, não é uma coisa de outro mundo, que o receio que eu tinha era muito maior do que na realidade ele é. E, sinceramente, eu aconselho a todos os profissionais que tiverem a oportunidade passar pelo cargo de gestão. É muito enriquecedor, não somente pelo conteúdo, mas eu posso dizer a você hoje que eu sou uma professora de educação física dentro de sala de aula muito melhor do que eu era antes de estar na gestão, sem sombra de dúvidas. Ou que a pessoa entre no cargo de secretário, de coordenadora, porque você vê o outro lado da moeda. Às vezes a gente está só em sala de aula, a gente só enxerga o nosso universo. E acha que é simples assim. É no estalar dos dedos e a gente consegue observar muito mais coisas no sentido de que existem as dificuldades, as pessoas tentam sanar essa dificuldade, mas nem sempre, no caso da escola pública, você consegue, na realidade, aquilo que você almeja, por mais dedicado que você seja. Que não só depende do fator financeiro, mas depende de vários outros fatores que, às vezes, você no seu... Como a gente está no nosso mundinho de sala de aula, a gente não consegue perceber. Por exemplo, o quanto, de repente, num grupo, uma pessoa pode atrapalhar, de certa forma, um projeto que você criou. Então, você foi lá, digamos que eu estou lá, pronto, eu ainda estou.
na função de professora de educação física na escola de Jaboatão dos Guararapes. Então, digamos que eu monte lá um projeto e aí eu preciso do envolvimento de todos os outros professores. E se tiver um que, de repente, não esteja disposto a participar, e pior ainda, pior do que não participar, é aquele que quer atrapalhar, que quer colocar terra no seu projeto, porque é muito complicado, porque é muito difícil, porque dá muito trabalho. Aí é que você vê. E quando você está imerso somente dentro da sua sala de aula, você não consegue ter a magnitude da quantidade de pessoas que você precisa movimentar para que um projeto, uma ação na escola, ela dê certo. Eu não estou na gestão, mas a gente vê isso dentro, como sou professor também do Estado, né? A gente vê também que colegas de turnos diferentes, às vezes tem no mesmo turno, eu sei que tem esse processo também de querer atrapalhar, é um ciúme porque um professor faz uma coisa, o outro não deixa de fazer, ou se aquele que faz vai aumentar a carga de trabalho para aquele que não faz, e a gente vê que a gestão ela tem um trabalho muito grande em relação a isso, a gerir as pessoas, né? Não só as pessoas, porque além das pessoas, os professores, os alunos e os administrativos, secretários, né? É muita gente para vocês, que são diretores, para poder gerir. Se tiver sozinho nessa, eu acho bastante complicado. Assim, na minha escola, por exemplo, a minha gestora, ela consegue, com a equipe, né, ter um certo controle. Mas a gente sabe que tem escola que não tem, que a escola funciona de todo jeito. Que aí, a ideia de pedir para você participar dessa live, é justamente também tendo essa visão que, pelo que você fala nas formações, e na conversa que a gente tem assim, que na escola lá que você está, funciona, não é isso? Porque a equipe pode funcionar. A equipe, por exemplo, a gente está passando por um processo de quarentena que está sendo muito difícil para todo mundo em vários níveis e setores, certo? E aí uma coisa que a gente conversa nesse momento, a gente também está tendo a oportunidade de aprender novas ações, novas ferramentas, novos meios de se comunicar com os alunos e conseguir alcançar os objetivos através dessas ferramentas. Eu assistindo a live de ontem, a nossa escola também já faz parte do Google Classroom, né? A gente está utilizando. Então, está todo mundo aprendendo junto. Está a equipe gestora aprendendo junto, está professor aprendendo junto, está aluno aprendendo junto. E não é algo fácil, mas é algo possível, é algo tangível. A primeira coisa que a gente tem que ficar aberto às novas aprendizagens e não colocar barreiras para que isso não dê certo. Por exemplo, e se cair a internet? E se não tiver isso? Eu sei que não é fácil e eu não estou dando aqui nenhuma fórmula mágica. Por exemplo, no campo da educação física, é óbvio que dentro da rede estadual tem muito a desejar, a parte principalmente física. A estrutura física, as condições de trabalho para a educação física ainda está muito aquém, pelo menos na grande maioria das escolas que eu vejo. Mas eu também vejo um movimento a favor, entendeu? Agora, que a gente não só foque na responsabilidade de sermos bons profissionais no nosso ambiente físico. E aí, uma coisa que o professor Cortella fala, que eu gosto muito do professor Cortella, é a gente fazer o nosso melhor com aquilo que temos. Ninguém vai fazer o impossível e o intangível. A gente vai fazer o melhor com aquilo que a gente tem, nas nossas possibilidades. E a principal coisa também que ele pergunta, eu trouxe aqui até algumas sugestões de livros depois, tanto da área de educação física como áreas afins, por que você está fazendo isso? Aonde você está fazendo isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, por que eu estou dentro de uma sala de aula na escola que eu estou dando aula, independente dela ser pública ou privada, independente dela ser uma escola que tem estrutura física ou que não tem estrutura física. Então, primeira coisa, porque eu sou um profissional da educação física. Segunda coisa, porque eu estou na escola que eu escolhi, né? Porque se essas duas coisas você não contempla dentro de si, é melhor procurar uma outra função em alguma outra situação ou alguma outra profissão, talvez, de repente. Como a gente tem vários colegas que se formaram em educação física e hoje desempenham outra função porque se identificam mais. E não tem problema nenhum nisso. É verdade. Tem aqui o professor Cid Vieira. Professor, um abraço. Acompanhe também no Instagram, de vez em quando. Cid figura, assim, gente boa. Fera. Qual o grande desafio do gestor, politicamente falando? Politicamente falando, Cid, primeira coisa,
ter uma comunicação direta com a comunidade escolar. E quando eu falo comunidade escolar, eu falo alunos e pais de alunos, porque tudo passa por uma sensibilização. Se eu não consigo ter essa afinidade com o meu público, com a minha clientela, que é que eu falo muito lá na escola, os alunos são os nossos clientes, independente deles pagarem ou não. Então, por exemplo, quando uma merendeira vai servir uma merenda, uma refeição para o aluno, ela tem que saber que aquela merenda tem que agradar o aluno. Ah, mas ele não paga diretamente dando valor lá, mas é tudo pago através de impostos. Então, a gente tem que saber agradar o aluno, né? É você ter, como é que eu posso dizer, a política da boa convivência e saber lidar com algumas situações sem entrar em desespero. Uma coisa que eu falo lá na escola é, nunca, se possível for, nunca utilize a palavra acontecer uma bronca. Suelinha, agora aconteceu, porque bronca para mim é aquilo que eu não consigo resolver. Não é resolver. Se é o que eu consigo resolver, eu tive um probleminha, eu tive um problema, intercalço, alguma coisa que desviou naquele momento. Isso. Não, então, é uma coisa que a gente pode contornar. Então, a primeira coisa também é não fazer das dificuldades problemas absurdos, broncas que não se consiga resolver, porque tudo é resolvido. Eu acho que eu aprendi uma coisa muito certa com a minha avó. Só não tem jeito para a morte. Depois disso, o restante, tudo se resolve de alguma forma. Então, a gente tem que ter cautela, tem que ter paciência e tem que analisar todas as situações para você poder agir da melhor forma. Então, politicamente falando, eu acho que é a questão de você conseguir mobilizar quem está ao seu redor, tanto de profissional como de alunos e pais de aluno, num único objetivo, que é ter o melhor ensino dentro daquele ambiente. Tu achas que, como sendo profissional da educação física, que geralmente assim, o profissional da educação física tem mais como posso dizer, um agrado, uma forma de contato com as pessoas, não desmerecendo as outras profissões, acho que bem evidente, mas assim, pelo nosso trato ser mais próximo, né, assim, com os alunos, com os outros colegas, tu acha que isso facilita a tua gestão? Acho que sim. Eu acho que o curso de Educação Física, ele agregou muito para mim em relação ao contato com as pessoas. Porque a Educação Física é muito toque, né? É muito contato. As pessoas se aproximam muito, mesmo quando você está em sala de aula. Hoje ainda, né? Aluno vem fazer você de psicólogo. Só que eu diria, André, que não é só curso, é personalidade, é perfil. Né? Eu tenho alguns professores lá da escola que estão acompanhando a live, como você falou. Sueli, eu vi Everton, vi também Josias. Então, assim, são profissionais que os alunos têm essa proximidade. Então, é você se colocar no lugar do aluno. E uma coisa que a gente fala muito, vê muito na internet, é a palavra empatia. Mas pouco essa palavra ela é realmente colocada na prática. De se colocar no lugar do outro. No lugar do outro. Então, você, quanto professor, principalmente do ensino fundamental, que é a etapa que eu tanto trabalho na escola do Estado como na escola de Jaboatão, afeto, abraço, é uma coisa que é nato das crianças. Então, eles vão querer te abraçar, eles vão querer te beijar. Se você não gosta disso, vai dar aula para outro público. Universidade, ensino médio, já que também diminui um pouco esse contato, mas etapa do ensino infantil, anos iniciais e anos finais, contato físico puro, porque pelo menos no público, eu vejo muito essa necessidade do carinho. Às vezes, você compartilhar uma coisa no Instagram deles, parece que fez toda a diferença do mundo para eles. Então, a sensação de você dar significância e importância a ele, ao aluno. Boa. Aqui, professor Júlio, um abraço, professor Júlio, aí, ele deixou uma contribuição aqui. O fato de tentar fazer o melhor possível com o que temos não significa que deixamos de lutar pela melhoria de nossas condições na escola. Isso é evidente, né? Assim, a gente não vai deixar de fazer, porque não tem o material, mas você vai fazer o melhor com aquilo que você tem. É isso que Cortella fala, né? E a gente tem que buscar, sim, as melhorias materiais, principalmente a gente na educação física, eu acho que é o que sofre mais. Quando não tem quadra, já é o primeiro passo. Quando às vezes tem quadra e a quadra não é coberta. Às vezes tem quadra, a quadra é coberta, mas quando chove, chove mais dentro de quadra que fora, que é o caso da minha escola. A minha também, já botão. E a gente passa aqui, acho que
A última vez que eu recebi material de educação física foi uma bola, um arco, uma corda, foi em 2011. Então a gente tem que fazer mágica, né? O que tem realmente é adaptar. Eu não sei se tu se lembra de algo que o professor Varlindo falava, né? Uma coisa é você ser criativo. E outra coisa é você estar o tempo todo dando um jeitinho, né? Isso não é ser criativo. Você improvisar, fazer suas aulas de improviso, não é. Então você vai se programar, óbvio, com o que você tem e, claro, junto da gestão, buscando aquilo que é necessário para a sua aula. Agora, acredite, se quiser, eu já tive problemas de oferecer ajuda, de esperar uma lista de material para saber o que eu precisava comprar e essa lista não chegar. E eu não estou falando só da educação física, não. Às vezes é uma feira de conhecimento que você faz, pessoal. A gente tem até tal data para poder dar conta desse material. Me mande a listagem que eu preciso comprar os materiais de você com antecedência. Aí passa a data, aí tipo 2 dias antes da feira de conhecimento acontecer, eita, Suelen, eu me esqueci disso, eu me esqueci de enviar a listagem, me esqueci. E por aí vai, sabe? Ou então, acontece também às vezes de a gente comprar o material e a pessoa que está responsável por aquele material, infelizmente, não ter a responsabilidade. E eu não estou falando, óbvio, de todos os profissionais. Eu não canso de dizer também que se tem uma profissional que, dentro de sala de aula, professora de educação física, que é minha amiga, e já trabalhou comigo na escola, enquanto eu estava como gestora e ela professora de educação física. Eu não encontrei uma professora melhor que ela. Se chama Tiara, ela é de Petrolina. Ela teve que sair de Recife para poder voltar para a terra dela. Então, ela fazia coisas, assim, incríveis que eu ficava encantada. Desde uma organização de um caderno com atividades para os alunos, porque os alunos não eram acostumados a ter uma disciplina específica para a educação física no caderno, por exemplo. Ter aula teórica é algo muito que tem muito a ser discutido na educação física, porque tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não acham relevante e tem pessoas que acham relevante e que gostam. Então, a gente tem várias coisas a ser discutidas nesse âmbito. Mas, às vezes, a escola te dá a oportunidade de você dizer o que é que você precisa e você não dá. Porque você esqueceu. Ou então, é comprado material e o material é esquecido na quadra. O material é esquecido numa sala qualquer e você, quando vai ver, está lá molhado, mofado, quebrado. Então, tem os dois lados da moeda sempre, né? Agora, concordo com o Júlio, com o que o Júlio disse, que a gente tem que estar sempre buscando. Não somente físico, como também teórico. Que a gente tem que também entender que as coisas não param. O conhecimento, ele é o tempo todo. Por exemplo, na live de ontem também, ele falou, eu até separei aqui, dos parâmetros curriculares de Pernambuco. Mas já saíram os cadernos de educação física do novo currículo de Pernambuco. Não só da educação física, como de outras disciplinas. E, às vezes, a impressão que tem é que poucas pessoas vão lá realmente estudar e ler. O que é que está escrito aqui? Qual a proposta do Estado para Pernambuco? E quando a gente coloca a proposta do Estado do currículo de Pernambuco, a gente não está falando somente da escola pública e estadual. A gente está falando das escolas públicas e das escolas privadas participarem desse debate, dessa construção, e que tiveram vários seminários, tanto presenciais como consulta pública, né, para poder fazer essa construção desse material. E no próprio site da Secretaria da Educação tem várias apresentações de conteúdos da educação física, e nesse período agora de quarentena pode ser utilizado pelos profissionais. Eu mesmo já dei uma olhada em alguns das unidades, né? Já baixei alguns, estou adaptando outros, porque assim, a quarentena está aí, mas a gente não pode parar. Todas as escolas do governo, elas estão se programando para que os alunos tenham as aulas, né? Vídeo, material, discussão, vídeo, enfim. Isso. E aí tem no site, lá e às vezes a gente não sabe, porque não é compartilhado, na verdade, né? E aí a gente tem uma questão que depende muito também de quem está gerindo, dos gestores, também direcionar. Esse é meu ponto de vista. Né? Porque assim, eu tenho interesse de buscar, o interesse é meu, a aula é minha. Certo. Mas o gestor, por exemplo, para mim é fácil, porque eu tenho uma certa facilidade de acessar a internet, com a tecnologia, mas tem professor na escola, por exemplo, mesmo, que não sabe se conectar, não sabe gravar. E às vezes tem receio de mexer, né? Eu não sei se eu vou mexer aqui, vou mexer errado, foi o que eu estava falando com os professores. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um grupo muito bom lá na escola, nesse sentido, né? E mesmo quem não tem habilidade com a tecnologia, tá bem aberto, tá só assim, Suelen, paciência,
que eu vou chegar lá. Eu disse, não se preocupe, que todo mundo está aprendendo, a gente vai chegar lá. Que se ajuda. E tento alimentar o máximo possível o grupo oficial da escola, que a gente fez um acordo massa, que é não colocar nada que seja política, religião, nada. Só o que é referente e pertinente à escola. Então, a gente vai alimentando e, graças a Deus, como eu volto a dizer, tem um apoio muito massa dos professores da escola em relação a isso, de movimentar, através das novas ferramentas da internet, essas aulas que estão sendo à distância. E aí, também pontuando isso, existe a plataforma EducaPE, que é onde estão acontecendo as aulas, e eu já entrei em contato com uma das pessoas responsáveis, que é o Júlio, por exemplo, que está aqui, o professor Júlio, e vai ter as aulas também presenciais de educação física. Só não entraram nesse bloco, porque ainda tem semana que vem, e esse bloco acho que amanhã, a partir da manhã, já é considerado como feriado no estado. Não vai ter. Né? E uma coisa que eu parabenizei a equipe de educação física do estado foi o seguinte: assim que lançaram as sugestões de atividades para a quarentena no site da Secretaria de Educação, só tinha 3 disciplinas: educação física, português e matemática. Então, veja só a proatividade do pessoal. Eu achei massa, velho, porque, assim, é importante que a gente tenha embasamento teórico e poder adaptar as nossas aulas e não dizer assim, não está tendo aula na escola, eu não tenho como dar aula de basquete, eu não tenho como dar aula de futebol, eu não tenho como dar aula de relação de gênero no esporte, enfim, de qualquer outro assunto pertinente à educação física, né? Então, a equipe da Secretaria de Educação está de parabéns nisso, que eu acho que cada vez mais, sabe o que parece, André? Não sei se você vai ter essa impressão. Que a gente sempre tem que estar ressignificando a importância da educação física dentro da escola. O ano retrasado mesmo, a briga era para saber se a educação física ia ficar ou não como componente curricular obrigatório no ensino médio. Puxa, tantos anos brigando por isso, e agora a gente vai retroagir, né? Inverter a situação. Então, isso às vezes é o que me passa. E o pior, assim, vai contra a própria ciência, né? E a ciência comprova, eu até postei no meu pessoal lá, no meu Instagram pessoal, exercício físico e resultado na escola, né? As pesquisas mostram que quanto mais o aluno é ativo, que tem a atividade física, ele tem as notas melhores. E, infelizmente, algumas pessoas não dão importância, nesse caso, à educação física. A Jaqueline coloca aqui, professora, por que se hoje a gente sabe que na nossa área é tão importante, roupa, eu acho tão importante roupa, governo e outra gestão não dão tanto valor? Não entendi a pergunta. Ela diz, acho que ela assim, reformular. Que porque o governo, se a disciplina é tão importante, porque o governo, acho que deve ter o corretivo, deve ter colocado aqui, porque o governo e outras gestões também não dão tanto valor. Outras gestões que eu acho que ela quer falar de outras diretoras, né? Ah, tá. Então, eu acho muito, justamente essa briga eterna que a gente fica tentando ressignificar a importância da educação física. E isso vai desde a postura como profissional tá ali à frente. Eu não estou falando somente de escola não, tá? Aí eu falo de modo geral. Porque, por exemplo, antes da gente entrar na Universidade Federal, existia aliás, a gente entrou com o processo do vestibular antigo, né? E aí tinha o seguinte, muita gente entrava em educação física nos anos 80 e 90 como terceira opção. Fazia o pré-vestibular para medicina, não conseguia passar, aí colocava a segunda opção como odonto, a terceira opção é que vinha educação física. E muita gente naquela época talvez tenha se formado em educação física sem ter realmente o objetivo total. Então, essa questão é uma questão histórica e que vários outros livros trazem. Eu acho que o livro que é Bíblia para os profissionais de educação física, ó. Eu tenho. Coletivo de Autores. Pessoal, é muito importante ter esse livro. Esse livro eu acho que é talvez a primeira obra-prima, eu posso até chamar assim, um coletivo de autores mesmo, que ele vai falar um pouco da história de como é que foi que a educação física chegou aonde a gente está. Desde as abordagens, né, até a questão dos próprios conteúdos programáticos que seriam divididos naquela época em 5, e hoje já são 6, né? Então, é isso. É muito do que é uma coisa histórica que a gente está desmistificando
agora, né? Porque até pouco tempo, se você fosse reparar, nas academias, quantas pessoas davam aula que não eram formadas em educação física? É verdade. Isso eu não estou falando de 50 anos, eu estou falando de 20 anos atrás, né? Estou falando há pouco tempo atrás. E, por exemplo, uma vez até que eu comentei contigo, eu cheguei a fazer um concurso para a Prefeitura de Ipojuca, eu não lembro o ano, mas eu acredito que foi entre 2009 e 2010, onde eles permitiam pedagogos prestarem um concurso para as vagas de professor de educação física. Então, veja, eu estou falando de um ente público, municipal, que tinha essa consciência equivocada de que o pedagogo poderia dar aula de educação física. E hoje, em Jaboatão, não tem mais educação física para anos iniciais. Antes era um dos poucos municípios que tinha. De 2 anos para cá, parece, eu não sei ao certo, porque eu estava afastada, eu estava em cedência e voltei. Jaboatão só tem agora para os anos finais, não tem mais para os anos iniciais a educação física. É porque eles foram obrigados pelo Ministério Público a se ofertar a educação física nos anos iniciais, ser para o profissional de educação física. Eu acho que uma medida de contenção de despesa acabou tirando o profissional de educação física, até porque eles não contratavam professores, eram pedagogos. Não. Jaboatão já era professor de educação física, mas eu acho que aí não sei, isso é uma suposição. Ele deve ter diminuído no quadro de contratos, porque a maioria dos profissionais de educação física em Jaboatão eram contratos e não efetivos. E aí, com efetivo, ele consegue suprir a necessidade da demanda do ensino final, dos anos finais. RD Filho coloca aqui, quais as didáticas ou metodologias mais eficazes que vocês já utilizaram dentro da sala de aula? Eu, particularmente, antes de tu responder, eu gosto de mesclar, né, as metodologias, né, tanto a crítica superadora, a desenvolvimentista, então eu pego o melhor de cada uma e faço meu planejamento, minha aula com as condições que eu tenho. Então, assim, eu não tenho condições de fazer muita coisa, porque eu não tenho material. Piso, mas eu faço. Tá entendendo? Então, eu penso assim, eu mesclo aquilo que tem de melhor de cada uma, somente das teorias, e faço minha aula. Pode responder. Pronto, então, eu acho que isso aí também é algo muito pessoal. Você é que vai ver, a partir das suas leituras, qual é a abordagem que mais se enquadra no seu perfil. Então, eu adoro a crítica superadora, né? Também gosto da desenvolvimentista, mas não tanto. Mas eu pauto muito a minha na crítica superadora. Para mim, é uma referência muito grande. E quer ver um exemplo? Jaboatão, ele trabalha no contraturno. Em minha opinião, isso é muito negativo para a educação física. Primeira coisa, você não consegue garantir que todos os alunos venham à sua aula. Não tem como. Segunda coisa, imagina você nessa situação, que eu passei por isso. Tu tá com um aluno do 9º ano, a última série dos anos finais. Esse aluno, ele é excelente aluno na sala de aula. Ele estuda de tarde, tá? Tira ótimas notas. Mas na hora da educação física, que é pela manhã, de 8 horas da manhã, ele não aparece. Infelizmente, na realidade, na prática, esse aluno não vai ser reprovado. Ele pode até ser reprovado pelo profissional de educação física, garantido por lei por conta da questão de falta. Mas não vai conseguir. Não vai porque não é interessante para o próprio a entidade pública. Ela não vai permitir isso, que você reprove em uma única disciplina porque o aluno não veio. Aí vem outras coisas. Mas aí eu sou matriculada em escolinha. Você pode me dispensar das aulas porque eu faço balé, porque eu faço judô, porque eu faço jiu-jitsu, porque eu faço futebol, entendeu? Então, eu vou bater na mesma tecla. É ressignificar a importância da educação física enquanto componente curricular obrigatório todos os dias. Então, isso só vai acontecer a partir da nossa postura. Quem eu sou enquanto profissional? Né? Como é que é a minha aula? Eu chego lá e deixo a bola e joga quem quiser. É futebol hoje, amanhã é queimado. E os outros conteúdos eu estou contemplando. Né? Então, tem isso também. A responsabilidade não é só de cima para baixo. É de baixo para cima também, nesse sentido hierárquico falando. Não estou falando que ninguém é melhor ou pior, tá? Mas que a gente possa ser, que nós possamos ser esse perfil do profissional ideal. E, TBS.
Desculpa a palavra, mas é tempo de bunda sentada, como diria Varlindo, estudar. A gente tem que estudar. E a gente não é acostumado a estar lendo sobre. A gente precisa estudar várias coisas. Então, ainda nisso sobre a metodologia, esse livrinho aqui, Pedagogia dos Esportes aplicado às lutas, óbvio, é uma coisa particular minha, porque eu sou da área de lutas, especificamente fora do ambiente escolar. Então, eu tento fazer o máximo possível para que a minha aula de luta também seja atrativa para o aluno, tanto quanto o futebol já é, inerentemente a eles, interessante. Futebol e queimado. E, possivelmente, acredito eu, tem outros livros específicos para cada disciplina, que a gente sabe disso também. Então, sem querer fazer comercial, mas já dizendo, no Mindset, eu quero fazer o Mindset da educação física escolar de dança, de jogos, de esportes. Por quê? Porque são áreas que eu não domino tanto. A área de lutas, ok, eu domino, fechei. E lembrando que a gente não precisa ser um lutador para dar aula de lutas, senão eu precisaria ser um excelente jogador de futebol, um excelente jogador de basquete, um excelente jogador de xadrez, e eu não preciso de nada disso para poder dar esse conteúdo em minha sala. Por isso que eu vou estar fazendo Mindset também, porque eu quero aprender mais sobre ginástica, quero aprender mais sobre luta, quero aprender sobre dança, porque assim, é uma coisa que eu falo sempre nas formações, né, com os colegas, assim, a gente é formado, mas a gente não sabe de tudo. A gente vai ter dificuldade em uma coisa ou outra. E assim, durante a faculdade, a gente não, em alguns momentos, não teve uma aula excelente de como eu vou dar aula de dança, por exemplo. Até porque eu paguei rítmica 1 só. Não paguei rítmica 1 e 2. Né? Então, assim, como é que eu vou trabalhar esse conteúdo dança dentro da sala de aula? Para mim, é um desafio anual. E todo ano eu tenho essa dificuldade. Né? Aí eu peço ajuda, quando eu estava dando aula na faculdade, alguns alunos me ajudavam. Na escola, tem sempre aquele aluno que é mais... que tem, né? Essa facilidade de dançar. E aí ele sempre ajuda em algum momento. Mas, assim, eu tenho interesse como profissional em aprender também. Aí por isso que o Mindset foi pensado. Né? E aí a gente vai ter os jogos, vai ter esporte, vai ter luta, vai ter dança, vai ter ginástica. Tá, a professora Palmira está aí. Dá um abraço, professora Palmira, vai estar com a gente. Professor Tchê, um abraço, meu amigo, está aí com a gente também. Então, meu orientador, que responsabilidade. Ele está assistindo. Então é isso, eu acho que é nesse ponto que você, Érico também, está aí, ó, dando um abraço, que você falou Grande que Érico. O profissional precisa realmente se qualificar. A gente, às vezes, pensa assim, eu saí da faculdade, estou formado, fiz minha especialização, já está bom demais. Não, nunca é bom demais, nunca é bom o suficiente. E os anos vão passando, o nosso público que vai surgindo tem outros desafios do que aquele quando a gente entrou 10 anos atrás. Com certeza. E o conhecimento é espiralado, né? O conhecimento ele não tem começo e não tem fim. E ele não é indissociável. Né? Ele não é sozinho, não tem como você dissociar o conhecimento da educação física, por exemplo, com algumas coisas de ciências e por aí vai. Né? E a gente precisa, na realidade, a gente precisa trabalhar de forma interdisciplinar. É fácil? Não é fácil. Primeiro que eu vou ter que estudar também sobre um pouquinho mais da outra área, né? Exatamente aonde eu vou chegar para também não ser... pensar que eu posso invadir o espaço de um outro objeto de conhecimento e eu não tenha esse domínio. Então, a gente tem que ter cautela nisso. Mas a gente precisa muito estar sempre estudando. Sempre tem coisa nova. Entender também que os alunos, eles não são tábua rasa. O aluno ele tem um conhecimento prévio. E como eu canso de dizer aos meus alunos, muitas vezes, quando eu preparo uma aula, eu estava vivenciando o conteúdo de jogos com o pessoal do Jaboatão, né? E aí é sempre, Sueli, vai ter futebol? Não vai ter futebol. Aí eu entro todo num acordo com eles, de primeiro dar o meu conteúdo, e nos últimos minutinhos eu deixo para jogar futebol. E sempre faço a reflexão para eles. Qual é a reflexão? Para eles pegarem a bola e jogarem futebol, eles não precisam de mim. Eles não precisam da minha presença, de ninguém ali, porque eles sabem fazer isso. Eles sabem se organizar, inclusive, quanto à regra. Então, eles não vão precisar da minha presença ali para poder dizer o que é que vale, o que é que não vale, quando é falta, quando não é falta. Eles já fazem isso na rua, já fazem isso no quintal de casa, então eles conseguem se organizar sozinhos. Entende? Então, é justamente isso também que a gente fala da ressignificação do profissional. Se eu entrego algo ao aluno que ele já saiba e eu não desperto a curiosidade para buscar o além, para que eu estou ali? Para que eu estou dando aula de educação física?
Só Então, eu não tenho que tempo. chegar com conteúdo pronto. Eu tenho que fazer com que eu preciso tentar despertar esse olhar do aluno para ele buscar além daquilo que eu trago. Aqui Jobson colocou assim, como é a visão da educação física com jogos de tabuleiro para alunos especiais? Eu vou dizer a Jobson que eu estou tentando fazer um bate-papo também com um profissional de inclusão, né, que trabalha com processo de inclusão. Mas aí você pode também opinar se quiser. E Dariane, ela disse, eu fiz o Mini 7 e o ano passado foi top. O que é que tu... Que bom, Dariane. Qual seria essa questão da inclusão? É um outro desafio, né, Suelen? Mas eu acho que o principal desafio da inclusão é o preconceito. É a gente subestimar a capacidade do aluno. Esse é o principal desafio. A gente tem que quebrar essa barreira do preconceito. E todo o seu conteúdo, ele tem total possibilidade de ser adaptado para a necessidade daquele aluno. Independente se ela seja necessidade mental ou se ela seja necessidade física. Né? Cognitiva, na realidade, melhor utilizando. Sabe o que eu acho também, assim? Acho que falta capacitação, falta formação. Não só para os profissionais da educação física. A gente menos, porque assim, querendo ou não, de forma satisfatória ou não, a gente teve uma disciplina adaptada, né? Sim. Mas não é direcionado para a escola. Não foi direcionada para a escola. Mas a gente tem uma certa noção. Mas a gente vê que colegas não têm... Esse ano lá mesmo na escola, a gente está com 3 autistas, tem um deficiente físico. E assim, para mim, já é difícil trabalhar. E tem colega que não sabe trabalhar com esse tipo de público. Não tem paciência, não tem como chegar, entendeu? Voltando à pergunta de Jobson, a primeira coisa cada parte tem suas responsabilidades. Confere. E aí o Estado tem a sua responsabilidade de mandar um apoio para esse aluno. Um apoio que seja ideal para aquela necessidade dele. Tá? Então, isso é muito importante. E aí também eu posso trocar ideia com esse profissional. Então, por exemplo, tinha um professor de educação física lá na escola, que eu acho que muita gente que conhece, que é Tiago Alcoforado. E Tiago, ele trabalha também muito com xadrez. Inclusive, ele fez um trabalho massa com os meninos lá, com xadrez humano, que a gente fez, apresentou até também nas Olimpíadas não, Feira de Matemática. Na Feira de Matemática, os alunos fizeram. E tinha uma aluna que ela tem microcefalia. E ela participou do mesmo jeito. Por quê? Porque também a gente tem que desmistificar isso na turma. Existem turmas com maiores resistências a abraçar o aluno que tem necessidade especial, como tem a turma que não. Eu já tive aluno lá na escola, no 9º ano, ele chegou até o 9º ano, na realidade, com múltipla deficiência. Ele tinha deficiência física, ele tinha deficiência cognitiva, ele tinha baixa visão e ele era surdo. Ele tinha essas 4, né? E a turma dele tratava super bem e o abraçava da melhor forma. Hoje eu tenho uma turma lá no colégio que é um desafio para mim, que eu tenho dentro dessa turma uma criança com microcefalia e a outra cadeirante. Só que a menina é cadeirante, ela não é cadeirante de nascença, né? Ela não nasceu com essa limitação, ela adquiriu por conta de uma febre reumática. Ela não consegue andar, mas ela tem a sensibilidade dos membros. E o que é que os alunos estavam achando? Que ela estava andando de cadeira de roda com preguiça, porque ela não queria. Aí é onde entra a sensibilização do professor, e o professor também está aberto a isso. O professor está aberto a conversar com aquele profissional que a gente chama de apoio dentro da escola, o profissional especializado para isso. Então, se eu não tenho conhecimento sobre cegueira, como é que eu vou adaptar a minha atividade para uma deficiente visual, eu tenho que aprender, né? Assim, como eu posso chegar? Então, eu vou lá para a professora Brailinte dizer, fulana, como é que eu posso adaptar minha atividade de hoje, que é interpretação textual? Como é que eu vou mandar um áudio descritivo para o aluno? Como é que eu posso fazer isso? Na educação física, se eu tenho um cadeirante, como é que eu posso trabalhar com a pessoa que está na cadeira de rodas, jogo de voleibol, que eu posso colocar todo mundo sentado no chão, ou outras atividades afins. Se eu tenho um deficiente auditivo, se eu tenho o cego, por exemplo, na educação física, a gente pode brincar dele conhecer as pessoas, que seria, na grande maioria das vezes, ele conhece pela voz, mas a visão do cego não são as mãos. Pede para todo mundo ficar calado e dizer, esse é fulano, tá a tia lá, o rosto de fulano, esse é Beltrano.
para ele conhecer diretamente com quem ele está naquela sala. Isso seria uma integração de verdade, né? Então, respondendo, não sei se eu respondi a pergunta dela, mas é você estar aberto e estar buscando novos conhecimentos para isso, né? E quebrar a barreira do conhecimento. Se você consegue quebrar a barreira do conhecimento, do preconceito, você já tem meio caminho andado. Esse ponto eu vou voltar em relação ao preconceito. A Cid coloca aqui, ó, muitas vezes acredito que o processo de inclusão é feito de maneira inadequada. Incluir vai muito além de pôr no mesmo ambiente. E aí a gente vem para preconceito, né? Eu tenho meu filho do meio, o Gabriel. Ele até o ano passado estava em uma escola que, por preconceito, né, solicitou que a gente retirasse ele da escola. Porque disse que a escola não tinha... isso é um assunto para horas de lives. É verdade. E aí... Só que aí, assim, como nós somos profissionais, assim, Dani ficou abaladíssima, né, lógico, mas a gente conseguiu recuperar, né, e hoje ele está numa escola que o acolheu, diferente da outra. E por não saber lidar com uma criança que tinha uma certa dificuldade, que ele tem deficiência de crescimento, déficit de crescimento, motor, não fala ainda, tem 6 anos de idade, então, eles não sabiam trabalhar com ele. Os profissionais não eram treinados para trabalhar com essa criança e o preconceito fez com que fosse afastado. E hoje ele está numa escola que não tenho competência, leva teu filho para um lugar que tenha competência, que por lei ela não deveria ter feito isso, né? Mas, sinceramente, se a pessoa não é bem-vinda no lugar, é melhor sair nesse sentido e botar num lugar que você tenha confiança que seu filho vai estar bem. Isso foi isso que a gente decidiu. A gente tirou, ele já saiu logo no início do ano, lá assim, no mês de abril, por aí, maio, abril, a gente tirou lá para junho, a Dana acabou de falar aqui, em junho a gente tirou ele, aí ele ficou sem estudar o restante do ano, os meninos continuaram lá, né, os outros 2. E quando foi esse ano a gente tirou tudo. Então ela não perdeu 1, perdeu 3. Pelo preconceito. A gente soube também que teve outros casos, de outras deficiências. Valtinho disse aí, leve Gabriel para o grande passo. Lá você vai ter a resposta esperada. Boa, Valtinho! Ele está numa escola muito boa também agora, que acolheu ele. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Pode ir falando aí, quando eu vou vendo pergunta. Pronto, então eu acho que é isso mesmo, André, da questão do preconceito. Às vezes a gente cria uma barreira que é maior do que a gente espera, né? Eu tenho alunos lá, autistas, cegos, não tenho mais surdo, mas já tive, o ano passado, tive um aluno surdo, que ele era o aluno destaque da turma, para você ter ideia. Ele era o aluno representante da turma. Era o meu aluno que era surdo. Tem um aluno com microcefalia, tem um aluno cadeirante e... Deixa eu ver o que mais. Acho que basicamente é isso. E com déficit cognitivo. Então, o que eu sempre trabalho com os professores é a forma que a gente vai trazer esse conteúdo para eles e também a forma que a gente vai avaliar. Porque eu não posso avaliar o meu aluno que tem algum tipo de deficiência como se fosse um aluno que não tivesse limitação nenhuma. Isso. Limitação nesse sentido. Né? A avaliação vai além da prova, né? A avaliação dele vai além da prova. E você não pode fazer um comparativo dele com outro, você vai fazer um comparativo dele com ele mesmo, que foi que ele conseguiu progredir. Pronto, minha aluna, outra coisa que eu também tenho muito orgulho de falar, é que a aluna que a gente tem com microcefalia, ela é 8º ano. Ela é uma das alunas mais aplicadas, que quer fazer tudo. Se ela escrever uma letra errada, ela quer apagar. Se o professor terminou a aula dele e não deu tempo dela copiar, ela vai lá, tira foto. Então, assim, que limite é esse que a gente quer colocar para o aluno se ele mesmo não está respeitando esse limite, se ele está querendo ultrapassar os limites? Então, a gente tem que incentivar isso, que o aluno ultrapasse o limite dele. Beleza. Su, acho que já está... Falta um pouquinho, 10 minutos ainda. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Não, eu só queria dar sugestões de livros. Então, primeira coisa, livrinho de Cortella, tá? Eu vou ler aqui. Por que fazemos o que fazemos? É um livro legal. São livros simples de ler. Eu não sou uma leitora voraz, não, viu? Estou fazendo média aqui, não. Quem lê muito, não. Mas são livros que eu tenho prazer em ler. Eu sempre busco leitura que eu sinta prazer. Se eu sentir prazer, a leitura flui. Se eu for ler por obrigação, esquece. Eu aprendi uma técnica massa, viu, essa semana com o Joel J, de leitura. Foi? Depois manda no WhatsApp.
Massa. Vai. Qual é a tua obra? Também de Cortella, que é importante saber que a gente não precisa ser famoso para você deixar um legado. Né? A importância do seu legado e relevância está para aqueles que estão perto de você. Então, qual é a sua obra nisso? Isso. Outro livro que esse não é tão conhecido, de Eulália Bosch, Quem Educa Quem, que aí ele é bem interessante justamente para a gente lembrar que a gente tanto ensina, como a gente também aprende com os alunos, a gente tanto ensina aos nossos filhos, como a gente aprende com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós. Então, a educação, ela vai além de quatro paredes. A educação está muito mais além que isso. Né? E só repetir os parâmetros curriculares, que os parâmetros curriculares, tá? Estão disponíveis no site da Secretaria de Educação e também já está disponível o novo currículo de Pernambuco junto com os cadernos de cada disciplina. Isso aí eu acho que é tarefa de casa. Talvez não seja uma leitura tão prazerosa, mas todo professor de sua disciplina tem que ler e saber qual é a proposta do governo para a sua área. É importantíssimo, até para você ter argumentos e debater o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, o que é legal e o que dá para ser utilizado. Coletivo de autores, também para educação física, apesar de ser um livro mais antigo, é um livro que ele é atual, tá? É bem legal. E sugestão para quem gosta de lutas, pedagogia do esporte aplicada às lutas. É isso. Eu espero ter contribuído com alguma coisinha. Oh, com certeza. Assim, a gente da Proativa aqui agradece bastante a primeira disponibilidade, né, de estar junto aqui com a gente, falando um pouquinho sobre educação física, um pouquinho de gestão. Lembrar a todos que a gente vai estar com o Mindset no final de julho, no último final de semana de julho. Deus quiser. Tudo com esse negócio da quarentena, a gente teve que modificar algumas coisas, mas a gente tem ideia de que aconteça em julho e Suelen vai estar trabalhando lutas lá novamente. Já foi sucesso ano passado. Pena que eu tive que sair para comprar umas coisas e depois perdi praticamente a aula toda. E também só foi uma hora, né? Foi muito rápido. Foi E esse ano a gente está modificando um pouquinho a estratégia, vai ter um pouquinho mais de carga horária. E eu quero que já passe um convite para todos que participaram da live, que são profissionais da educação física, que são estudantes. Fique acompanhando a Proativa. Em breve vai estar lançando novamente o Mindset com a nova cara e com algumas promoções para quem acompanha a Proativa, tá certo? Que é muito importante que quem trabalha com a educação física escolar só tenha a crescer quando vem profissionais qualificados como você, Suelen, como professora Palmira, como professor Júlio, professora Fátima também, né, que vai trabalhar com dança. E é isso. Agradecer novamente a disponibilidade e dizer assim, a Proativa sempre vai estar aberta. E essas ideias da live é justamente isso. Fazer com que o profissional da educação física, nesse momento tão difícil que a gente está, que é de quarentena, que é em casa aqui com as crianças trancado, a gente não vai para a rua, mas aproveitar esse espaço para utilizar essa ferramenta para não ser uma ferramenta apenas de olhar a curiosidade, mas aprender alguma coisa e tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje com você. Tá Obrigada, André. Obrigadão, obrigado pelo convite. Agradeço a você e a Dani em especial por sempre estarem convidando para o envolvimento aí dentro da área da educação física, tá bom? Vamos beijo embora. a vocês e beijo deixa eu tirar um print aqui da tela. A hora do sorriso. Eita, pegou não, peraí. Peraí, agora. Ih, rapaz,